Salve meus amigos, Henrique Massaro chegando para mais uma análise de The Sopranos, no caso hoje falando sobre o quinto episódio da terceira temporada, Another Toothpick, mais um palito de dente, traduzindo para o português. Antes de seguir, eu já peço que você se inscreva no canal e que você crie o interesse aí, de repente, fique curioso para fazer parte do nosso grupo exclusivo de The Sopranos no WhatsApp. A gente está conversando sobre várias coisas relacionadas à série que não entram aqui no canal, diversos assuntos, muitos bate-papos sobre esse universo riquíssimo criado pelo David Chase. Eu coloco muito conteúdo exclusivo lá também, o grupo está crescendo, está ficando muito legal. Quer saber como participar? É só ler o primeiro comentário fixado aqui nesse vídeo. Sem mais delongas, vamos falar sobre esse episódio, que é escrito pelo Terence Winter e dirigido pelo Jack Bender. Na primeira direção dele em The Sopranos, ele dirigiria 4 episódios de The Sopranos até o fim da série, e esse foi o primeiro. E ele já começou na direção fazendo uma mudança bem chamativa logo na primeira cena que ele dirige, que é a cena do Tony na terapia, que começa com uma tomada, um take do Tony parado, como a gente já está acostumado há muito tempo, né, de ver essa cena do Tony na terapia, ele com a câmera parada, mas aí de repente ele faz uma coisa inusitada, ele mexe a câmera, que é uma coisa que praticamente ou nunca, na verdade, acontece em The Sopranos, que é a câmera se mexer durante a terapia. É sempre a câmera parada no Tony e na Melfi, criando ali aquele ambiente, né, que a gente já conhece, criando toda aquela sensação ali do ambiente de terapia e tal. Porém, dessa vez ele mexe para nos revelar, surprise, que junto com o Tony está a sua esposa Carmela. Eles vão como casal para a terapia, uma coisa que não tinha acontecido ainda também. Então é uma decisão de movimento de câmera que eu acho que ela é muito acertada para causar esse efeito de surpresa, mas também porque é um elemento novo ali que a gente está vendo. É uma coisa que foi trabalhada, né, nos últimos episódios, a possibilidade da Carmela ir, e ela finalmente vai à terapia. E aí a gente já começa a ver uma coisa que a gente vai ver em todo o episódio, que são, de certa forma, triângulos. Não à toa triângulos estão aqui na capa desse vídeo. Um triângulo entre Tony, Carmela e Melfi, como a imagem mesmo revela, né? E aqui não se trata de um triângulo amoroso, embora exista questões passionais aqui nessa relação e exista ciúme por parte da Carmela e tal, mas é um triângulo de ficar, de fato, né, 3 visões ali, pessoas divididas num trio. E aqui o que acaba acontecendo é que a Carmela se irrita com a Melfi, ela diz que a Melfi está sendo incapaz de tratar o Tony, eles começam a discutir sobre isso, e ela fica muito irritada porque ela sente que a terapeuta tá escolhendo o lado do marido, tipo, que tá transferindo a culpa de tudo que acontece com ele pra ela. E não é bem o que tá acontecendo, eles estão tentando conversar, mas ela chega muito na defensiva. O Tony fica irritadíssimo, acha que foi uma péssima ideia, eles têm uma conversa bem constrangedora até, começa a lavar a roupa suja ali na frente dela, mesmo sendo na terapia, é um pouco estranho, né, um pouco uma sensação meio constrangedora. O Tony fica completamente irritado, eles brigam e ele volta voando para casa, dirigindo a todo pau na rodovia. Ele é parado pela polícia e quem vai abordá-lo é um policial incorruptível. Um cara que realmente anda conforme a lei, faça o trabalho da devida forma. O Tony fica de cara que ele tenta convencer o cara, digamos assim, mostra que ele ajuda a associação dos policiais, mostra que ele tem relações dentro da polícia, e mesmo assim o cara não alivia pra ele. E aí é engraçado e um pouco irritante até, que o cara sai e eles... Um pouco irritante não, é bastante até. Eles começam, Antônio e a Carmela ficam discutindo... discutindo não, ficam concordando entre si que é um absurdo que o cara tá multando eles e tal. A gente paga... Eles cometem algumas atrocidades no que eles dizem. A gente paga imposto pra isso. Primeiro que eu acho que eles não pagam imposto, tá? Se pagam, pagam de forma bem sonegada, né? E, de segundo lugar, eles falam, eles deviam estar na rua prendendo traficantes. Mais uma hipocrisia, porque afinal de contas, boa parte do dinheiro da máfia vem do tráfico de drogas. E aí, pra piorar, o Tony chama o cara de Smoke. Vou ser multado por esse Smoke. A tradução fica carvão, eles botaram na legenda. Mas Smoke, ele tá se referindo, né, de forma pejorativa ao fato do cara ser negro, mostrando novamente aí o seu racismo. E isso também vai criar, essa multa vai criar uma nova espécie de triângulo nesse episódio, que é entre o Tony, o policial e o deputado Zellman. Eu só tô falando que é o cara que ele vai usar lá pra prejudicar o policial e que está envolvido com eles na questão da esplanada lá de Nova Jersey, que a gente vai entrar mais pra frente.
Mas olha como a gente consegue traçar esse paralelo. Tem, mais, de certa forma, mais esse triângulo aí que fica, né, dessa relação aí, Tony policial e o deputado. Depois a gente vê novamente um triângulo, isso é curioso, porque é uma briga de um casal, uma briga bem violenta, e um cara que tá parado ali, que é amigo da família, né, primo do Vitor Spatafori, o Brian Spatafori, ele tá parado ali e a mulher vai conversar com ele. O cara que tá brigando com ela, esse cara extremamente violento e bagaceiro, é o Mustang Sally, um cara que também é conhecido da máfia, apesar de que a gente não sabe de nada disso por enquanto. O Brian Spatafora não tem nada a ver, ele não quer nem se meter, ele não quer saber, mas pelo simples fato da mulher ir falar com ele, o Mustang Sally agride ele na cabeça com um taco de golfe e praticamente mata o cara ali, né? O que leva o cara a ficar em coma. Isso vai gerar um dos grandes arcos do episódio. E eu quero só comentar que logo depois tem uma cena muito engraçada, que é ele no hospital e o Soprano ali, o Tony Soprano e os seus homens conversando sobre o que aconteceu, e o Ralph Cifaretto mostrando que é um cara extremamente engraçado, de um jeito sádico. Ele fica fazendo piada e tal. Uma delas é que o Tony começa a perguntar pro Vitor, tipo, se ele falou com a polícia, alguma coisa, ele falou, não, né, pelo fato de ele estar muito, muito, muito puto e tal. Diz, não, eu sei manter minha boca fechada. E o Ralph já emenda. A não ser que tenha um sanduíche de salame por perto. Tipo, ele é um cara que faz piadas nos momentos mais desagradáveis. Então, pra gente que tá assistindo é muito engraçado. Antes de seguir, eu vou fazer mais uma chamada, tá? O momento que eu tô gravando esse vídeo aqui completa 11 anos do aniversário de morte do James Gandolfini. São 11 anos sem esse ator gigante, né, que interpretou o Tony Soprano e fez outros grandes papéis, e isso é o assunto do conteúdo que eu vou postar hoje lá no grupo de The Sopranos no WhatsApp, grupo exclusivo, só se fala sobre The Sopranos, é um grupo voltado só para isso, e esse conteúdo vai estar muito legal, assim como vários outros, e eu quero aproveitar para mais uma vez convidá-los a conhecer. Para saber como entrar, é só ler o primeiro comentário fixado aqui. A gente logo depois vai ter a cena da igreja, onde está sendo velado ou também um parente da família que a gente nem vê, mas que morreu de câncer. E nessa cena da igreja acontecem duas coisas interessantes, tá? A primeira delas, que é muito breve, é um momento da Carmela com o Padre Phil. E novamente a gente tem um triângulo entre Tony e Carmela e agora o Padre Phil. Um triângulo que quase foi um triângulo amoroso, né? E eu tô colocando essa imagem aí na tela, né, comparando o triângulo com a Melfi e com o Padre Phil, e é interessante a gente traçar um paralelo, existe até uma certa rima narrativa, porque o episódio College, lá da primeira temporada, em que existe uma possibilidade de triângulo em termos de ciúme entre Tony, Melfi e Carmela, quando a Carmela atende o telefone e descobre que a terapeuta do Tony é uma mulher, e também Carmela, Tony e Padre Phil, porque o Padre Phil passa a noite na casa do Tony, com o Tony fora, né, de casa, ele passa a noite com a Carmela e quase acontece alguma coisa, embora não chegue a acontecer. Então, novamente, a gente tem essa triangulação aqui entre essas 4 pessoas no total, né? Que eu acho que é interessante da gente observar. E o momento mais importante, aí sim, para o desenvolvimento do episódio, é que aparece pela primeira vez o senhor Bob Bacala, pai do Bob Bacalieri, né? O Terminator, que é interpretado pelo Burt Young, ator extremamente conhecido lá da saga Rock Balboa. E o Tony, ele avisa para ele que ele vai eliminar que ele vai eliminar o Mustang Sally. E ele avisa porque o Mustang Sally é afilhado do Bob Bacalieri Sr. E aí é curioso porque o Bob Bacala, apesar de ser um velhinho ali que tá muito mal, tossindo, ele mostra que ele não tá nem aí. Ele fala assim, pode matar, ele é meu afilhado só no nome, eu fiz como favor pro pai dele, nunca gostei daquele guri, tipo, é bizarro assim, né? E aí vai se criar um novo, mais uma espécie de triângulo, que vai ser entre o Tony, o Bob filho e o Júnior Soprano. Porque o Tony, logo depois, isso não aparece, mas ele vai passar a missão de matar o Mustang Sally pro Bob Bacala. O padrinho vai matar o seu afilhado, que é bizarro, se a gente for observar. Mas a gente não sabe bem por que o Tony mudou de ideia, né? Ali ele estava só pedindo autorização e depois a gente descobre que foi uma decisão do Didi, que é o novo capitão lá da família April, né? Da gangue April. E o Tony não quis contrariar o seu novo capitão, ele tá querendo reforçar que esse cara tem poder, inclusive em detrimento ao Ralph, então ele mantém a decisão do cara. Porque ele vai conseguir chegar mais perto. Eu acho que a justificativa ela é meio fraca, tá? Não faz muito sentido. Como o próprio Ralph vai salientar depois, vai zoar, por que mandar matar esse velho, matar o cara? Tipo, é muito mais fácil mandar alguma outra pessoa. Mas beleza. E aí,
cria esse triângulo, porque o Bob fica pedindo pro Júnior falar com o Tony, o Júnior fica bravo, dizendo não tem que falar com nada, a decisão é minha. O Júnior vai falar com o Tony, vê que não tem como mudar a decisão, aí o Júnior mente que a decisão foi dele. Depois o Júnior fica puto porque vê a condição de saúde do Bob velho. Então fica essa triangulação mais uma vez. E um outro quase triângulo é o Art com a Adriana Lacerva. Vejam só, a Adriana, né, que era recepcionista do Vesúvio, ela tá pedindo demissão por conta porque agora o Christopher foi promovido, né, virou um homem da máfia e as mulheres de homens da máfia não trabalham. O Art não gosta e fica bêbado e vai conversar com o Tony e com o Chris e começa a confrontar o Christopher por causa da Adriana, numa cena que é muito constrangedora. O Christopher parte pra cima dele, irritado, com toda a razão. O Tony bate na cara dele e o Art começa bêbado a dizer que ama a Adriana. Uma coisa que nunca foi dada indício antes e que ele criou na cabeça dele, provavelmente. Né? E aí ele ainda fala uma frase que é engraçada e patética ao mesmo tempo. Que ele fala, se eu ainda tivesse cabelo, talvez ela olhasse pra mim. Né? Além disso, o Art se envolve numa espécie de outro triângulo, porque o negócio lá da esplanada, que vai trazer uma revitalização para Nova Jersey, vai trazer restaurantes, lojas, iates e tal, que é um negócio que o Tony que o deputado Zelman está tocando e o Tony e a máfia tá sugando com o aval dele o máximo que pode. O Tony fala que vai colocar nessas obras todos os sindicatos de encanadores e de eletricistas e deixa o Johnny Sack ficar com os de aço e alvenaria. Então, assim, é uma... É a definição da corrupção, né? Coisa que ele vai tentar fazer com o policial e não vai conseguir. Uma corrupção simples, assim, de que a maioria muitas pessoas fazem, tal, tentar pagar para se livrar de uma multa. Ele não consegue, mas mas ao mesmo tempo ele tá envolvido num esquema gigante. E o Tony acha que existe uma oportunidade para o Art, com essa função toda, com essa isenção fiscal que vai ter, ele quer criar o Satrialis Food. Comidas patenteadas dos Satrialis que o Art faria. E o Art quer entrar no negócio e a Charmaine, obviamente, é contra, né, a esposa do Art. E o Art fica revoltado com isso, eles vão brigar e aí vai existir esse triângulo entre Art, Charmaine e Tony, em que ela diz, se tu escolher pelo Tony, eu tô fora, a gente vai se separar. E ele topa, tipo, beleza, nosso casamento acabou e tal, de uma forma totalmente abrupta, e isso é bizarro. E a Charmaine, ela é uma personagem que as pessoas às vezes podem se irritar, pode acontecer com ela aquele chamado efeito Skyler White de Breaking Bad lá, que a esposa ficava impedindo o marido de cometer crimes e as pessoas ficavam irritadas com ela porque queriam ver o Walter White, até onde o Walter White iria. A Charmaine tem um pouco essa figura, assim, pô, que saco essa mulher, o cara quer fazer um negócio com o Tony, ele vai ganhar dinheiro. Não, cara, é um negócio totalmente ilegal, ele vai se meter com um mafioso, ele provavelmente vai se endividar, o Tony vai ganhar muito mais que ele vai ser extorquido em algum momento, eles vão brigar, enfim, vai ser horrível. E ela é a voz da razão, assim, assim como o policial, nesse episódio e em vários outros que ela aparece, ela é a voz incorruptível da questão toda, né? E ela é, como eu disse, incorruptível. Ela não cede quanto a isso. Ela tem muita certeza dos valores. E aí, o Art ainda vai tentar retomar a questão com a Adriana, vai tentar desenvolver isso nesse outro triângulo que ele mesmo se envolve. Né? Ele tenta dar em cima dela sem sucesso, numa cena que é também absolutamente constrangedora dele ali cantando ela e ela saindo fora. O Júnior, né, como eu falei, ele não quer, ele tenta mudar de ideia, tenta fazer com que o Tony mude de ideia e tal com relação ao Bob Bacala Sir, principalmente quando ele vê a condição de saúde dele. Mas o Bob diz que quer fazer. Ele é um cara, é o Terminator, tipo, a gente vê um velho ali passando mal, mas ele é um cara com muita história, né, que já fez isso muitas vezes. E ele tá há 8 anos aposentado, assim, e que ele não tem ação na vida dele, ele quer voltar em grande estilo, digamos assim, matando o próprio afilhado. O que é, de novo, vou dizer, sempre me chama atenção. Por pior que seja o Mustang Sally. E a cena em que ele finalmente mata ele é uma cena muito, sim, né, de muita ação, assim, é uma cena bem dirigida, legal de ver, de acompanhar, mas ao mesmo tempo é uma cena extremamente brutal, né, de troca de tiros, assim, em que é mais uma daquelas vezes que The Sopranos nos coloca a pulga atrás da orelha de estar querendo acompanhar aquelas coisas e sentir até uma espécie de culpa, talvez, né? Porque a gente tá vendo aquela carnificina ali, ele mata 2 homens ao mesmo tempo, depois ele sai dirigindo, começa a ter um ataque de tosse, não consegue alcançar a bombinha dele, né? E passa mal e bate num poste e morre. Então é uma cena extremamente violenta em vários sentidos, né? E muito realista também, como Sopranos faz muito bem. E aí o Júnior fica desesperado
para saber se ele morreu da batida do carro ou do câncer. E a gente não sabe muito bem por que ele está perguntando isso. E depois a gente vai entender que é uma superstição. Ele sabe que ele está com câncer também, ele conta isso pro Tony, e disse, isso vem sempre em trincas, vem de 3 em cada vez. Teve o Jack April lá na primeira temporada, agora teve esse cara que eles velaram no início do episódio, e agora o Bob Bacala Sir. Então, se ele morreu da batida, o próximo sou eu. Essa é a teoria dele. É curioso que seja 3, porque 3 é um número muito importante para Sopranos, recheado de superstições que muitas vezes não querem dizer nada, né? A maioria das vezes. Tem o 3 o'clock, que o Christopher fala pro Paulie, né? Quando ele tem aquele devaneio dele, quando ele tá em coma, né? O 3 é um número importante. E o Júnior acha que vem em trincas, então ele acha que ele vai ser o próximo. Um ponto final e muito importante pro episódio, tá? Que eu acho que fecha muito bem o arco, voltando à questão do policial. O Tony sente culpa por conta do que aconteceu, por conta do cara descobrir que o cara perdeu o emprego por causa dele, porque talvez não era pra tanto e tal. E ainda mais ele ouve dizer que o senador conta pra ele que o cara tem depressão, então talvez ele se identifique. Mas depois ele vai brigar com a Meadow, porque a Meadow voltou pra casa e conta que a bicicleta dela foi roubada por um cara negro. E ele se enche de razão, porque, viu, eu te falei pra tu não namorar um negro, os negros fazem isso, tipo, é a visão dele, né? Totalmente racista. Eles batem boca por causa disso, e, inclusive um parênteses, tá? A Meadow leva pra faculdade a lâmpada a luminária que o FBI instalou a escuta, neutralizando totalmente a escuta que vai parar lá no dormitório dela. Voltando, o Tony fica muito bravo por essa questão de discutir essa questão racial com a filha, e aí ele diz que o policial que se ferre, porque afinal de contas o cara é negro também, então ele volta atrás com relação à culpa dele. No entanto, depois parece que, eu não sei dizer se ele se sentiu culpado mais uma vez, ou se ele quis tripudiar ainda em cima do cara, porque ele vai lá na loja de fontes onde o cara tá trabalhando e oferece uma grana pro cara, assim, pra tudo ficar tudo certo e tal. E o cara simplesmente olha pro dinheiro e vaza e deixa ele sozinho com o dinheiro na mão. E isso é uma das raras cenas em que o Tony fica desmoralizado, assim, em que a hipocrisia dele é realmente exposta. E eu acho que é um fechamento perfeito pra esse episódio. Beleza, gente? Era isso que eu tinha pra dizer. Obrigado por ter ficado até aqui. Deixa um like no vídeo. Até o próximo e tchau!